Olá, eu sou Emília Alexandre. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. E se não é a sua primeira vez, muito obrigado por estar aqui novamente. Gente, dos mesmos criadores de Maquia e Fala, hoje nós vamos trabalhar com Faz a Sobrancelha e Fala. Hoje eu tenho que fazer a minha sobrancelha e aí eu vou falar com vocês sobre fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Nesse ambiente de reflexão, né? A gente trata muito do acelerar, né? De como a gente é acelerado, de como a gente mal respira, como a gente está sempre quase respirando e sempre, consequentemente, quase vivendo. Mas o que mais tem me chamado a atenção durante essas reflexões é que é necessário que seja um ambiente acolhedor de realidades. O que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente tentar falar sobre fazer as coisas devagar e ignorar o que nos trouxe até a velocidade atual. Porque eu acredito que você, assim como eu, não tem um botão e que você escolheu ou que uma outra pessoa foi lá e clicou do 2x lá, para de repente você ficar acelerada desse jeito. Muito provavelmente você também foi ficando assim, naturalmente, né? A vida, ela vai exigindo da gente. Ela vai exigindo que você faça rápido, que você faça muito, que você produza, que você tenha resultados. E eu não tô aqui falando que é errado querer ter esses resultados, é errado querer ser uma pessoa produtiva. Muito pelo contrário, na minha opinião. Inclusive, eu me sinto muito bem, sabe? Me sinto muito bem com a minha produtividade. Eu não sei, eu não tenho conhecimento, né? Sobre o que na minha personalidade ou na minha cultura que me faz ficar tão bem com produtividade, com atividade, né? Fico muito bem. Mas aqui eu não tô falando de cumprir tarefas, de definir objetivos, de descobrir o que é necessário para realizar um sonho e ir lá e fazer. Não, eu não tô falando disso, eu não tô falando de dar conta do cotidiano moderno, do atual, que a gente sabe que é típico, né, gente? O cotidiano moderno é isso aí. É trabalhar, é estudar, é pagar conta, é trânsito. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de colocar a máquina para bater a roupa, a água do café no fogo, a banheira do menino para encher de água e ao mesmo tempo colocar a ração do cachorro. É sobre isso que eu tô falando. É a gente fazer as coisas de uma forma tão acelerada, porque nós temos tantas coisas para fazer, que a gente se vê fazendo coisas como, por exemplo, se maquiar no carro, né? Você sai para trabalhar e você sabe que vai pegar um trecho com muito trânsito, que ali naquele horário o trânsito sempre fica parado, então você não consegue fazer a sua makezinha básica ali de trabalhar, deixa aquela necessairezinha no carro e ali no trânsito você faz. Ai, Emília, mas aí é otimização de tempo. Concordo, aplico na maior parte do tempo do meu dia. Mas preciso aplicar para quê? Em que momento que passou a ser necessário na minha vida eu otimizar o tempo? E mais, em que momento começou a ser necessário a gente otimizar todo o tempo? Porque de repente nós viramos pessoas que não precisam só se maquiar no carro. A gente precisa se maquiar no carro
e usar o horário de almoço para fazer a compra do supermercado de casa, ou para ir ao dentista, ir a uma consulta médica. A gente simplesmente adquiriu um comportamento que faz com que a gente faça muitas coisas ao mesmo tempo, no trabalho, nos estudos, no nosso cuidado pessoal, né? Que veio agora na minha cabeça, máscara de hidratar cabelo. As máscaras agora são todas para você conseguir hidratar o seu cabelo no banho, né? A gente tinha máscaras de 10 minutos de ação, de repente as máscaras passaram a ter 5 minutos, hoje a gente tem máscaras de 3 minutos, porque o único momento que você consegue hidratar o coitado do seu cabelo é naquele banho de 6 minutos que você tem antes de dormir. Eu, diga-se de passagem, tô precisando muito hidratar o meu cabelo e será este fim de semana. Mas a gente adquiriu isso e é muito bom otimizar. Tá tudo certo. A gente sabe que tem gente que gosta de viver assim. Eu, como já disse, sou uma pessoa que se sente muito bem quando se vê produtiva, né? Quando eu vejo, nossa, arrumei a mochila, cheguei no trabalho na hora certa, entreguei esse relatório final, cumpri esse compromisso, peguei tal coisa. Quando eu vejo que eu consegui fazer tudo, eu fico muito feliz. Mas eu queria que a gente prestasse atenção numa outra situação. Será que algumas dessas coisas não te daria prazer fazer mais devagar? Não te daria prazer fazer respirando? Não te traria um bem-estar? Você fazer observando, você fazer respirando, né? Eu tava pensando hoje que eu molho as minhas plantas correndo, mas quando eu tenho tempo de molhar as minhas plantas devagar, eu me sinto muito bem, sabe? Eu reparei que eu só molho as minhas plantas nessa situação que eu falei. A água tá no fogo, tal coisa já tá acontecendo, eu já tô com uma sandália no pé e colocando a outra, e aí vai lá e molha a planta rapidinho, assim. Não, molhar minha planta é uma coisa que eu preciso respirar devagar para fazer. Por quê? Porque me dá prazer. E aqui, eu não quero opinar num critério para você escolher quais são as coisas que te dá prazer ou não. Tomar banho você pode fazer correndo, mas molhar as suas plantas não. Não, não é sobre isso. É sobre a necessidade de um autoconhecimento que vai te levar a entender se não tem uma coisa ou outra daquelas ali que você consegue fazer com calma, quase respirando, e aquilo vai te centrar, vai te acalmar, vai mudar o seu dia dali pra frente, vai te deixar melhor, menos agitado, com menos mal-estar. Porque eu tenho ações, por exemplo, tipo lavar minha roupa. Eu não me importo em deixar a minha máquina batendo até enquanto eu durmo. Gente, eu trato a minha máquina de lavar roupa como se ela fosse uma funcionária da minha casa. Eu deixo ela batendo enquanto eu faço qualquer coisa, principalmente enquanto eu durmo. Eu não tenho essa vontade de lavar roupa devagar, de separar as roupas separadamente, e aquilo ali vai me fazer me sentir bem. Eu, especificamente, particularmente, eu não tenho, mas já molhar as minhas plantas, gente. Ai, molhar as minhas plantas. Que coisa que eu gosto. Sabe quando você arranca as folhinhas que estão secas da sua planta, vê que ela não tá gostando muito daquele lugar e muda ela de lugar, sabe? Gosto de molhar as plantas dessa forma, né? Mas se continuar molhando enquanto faz outras 7 ou 8 atividades ao mesmo tempo, a gente não consegue reparar nada disso. Então, o que eu queria que a gente refletisse hoje era sobre a nossa capacidade de tentar tirar uma coisa ou outra desse bolo de tanta coisa que a gente faz ao mesmo tempo para precisar fazer tão acelerado. Entendendo que realmente é impossível fazer uma coisa de cada vez, devagar, na rotina que a gente tem hoje.
por vários motivos. Um porque estuda e trabalha, o outro porque é mãe, porque é pai, porque é filho, porque tem 7 cachorros, porque trabalha 2 horas de casa, não importa. A realidade é que a gente leva uma vida que não tem como você fazer o passo a passo. Olha, eu vou fazer o café respirando devagar, prestando atenção na temperatura da água. Depois eu vou lavar a minha roupa devagar. Depois eu vou molhar as minhas plantas devagar. A gente tem que admitir que a gente não consegue. A gente tem que admitir que seria maravilhoso se a gente ainda levasse uma vida onde isso fosse possível, mas não é. Mas que tal a gente começar a pensar quais são as coisas preciosas, sabe? Nessas atividades, nessa correria aí que a gente vive. Pode ser precioso com você alguma coisa do seu autocuidado, lavar o seu cabelo. Você acredita que parou de gravar? Absurdo! Mas passar o seu creminho hidratante, passar o seu olhinho de banho. Vamos fazer um esforço para a gente eleger algumas atividades, sabendo que vai ser muito difícil no nosso dia a dia a gente sair no horário, bater ponto no horário certo, deixar a criança na escola na hora certa, ir naquele compromisso na hora certa se a gente fizer tudo devagar. Mas vamos se conhecer e achar uma atividade ou outra que dê prazer a gente fazer unicamente aquela atividade naquele momento. E de preferência, respirar para fazer aquela atividade. Uma vez, no momento de meditação, eu percebi que a gente não respira direito. Os exercícios, sabe? As sensações que a gente estava sendo orientado, temperatura do ar. Falei, gente, a gente não respira direito. A gente quase respira, né? Então, eu vou preferir escolher algumas coisas, tipo fazer a minha sobrancelha devagar, quase respirando, refletindo, compartilhando com vocês as minhas ideias, as minhas loucuras, né? Dos meus pensamentos. E você? Deixa aí nos comentários quais são as atividades do dia a dia, da loucura, da correria, que você gostaria de conseguir fazer mais devagar, quase respirando. Até mais!